pessoal! Bem, eu fiz um vídeo aqui no canal ontem falando que a Terceira Guerra Mundial havia começado no dia 21 de junho de 2025, na noite de sábado, quando os Estados Unidos, de forma precipitada, havia lançado seus ataques contra uma nação, no caso o Irã, nação esta que ele não estava em conflito, e essa nação não estava em conflito com ele. Nação esta que está em um território totalmente distinto do território onde os Estados Unidos estão. Independente da ideologia, independente de qualquer coisa, característica dessa nação, no caso o Irã, os Estados Unidos, nem qualquer outro país tinha o direito de atacar desta forma, sem nenhuma justa causa, a soberania de um país, matando, inclusive, civis, pessoas inocentes. Então, quando os Estados Unidos, que hoje é a maior potência militar do mundo, ele entra numa guerra, eu havia dito que isto toma, então, característica, corpo, sinais de uma guerra mundial, de um conflito mundial. Eu havia falado que para que haja um conflito mundial, não vai haver, nunca houve antes na história e nem vai haver, o envolvimento de todos os países do mundo, de todas as nações do mundo. Muito menos irá haver declarações oficiais, como por exemplo da ONU, dizendo que o mundo está em uma guerra mundial. O que caracteriza uma guerra mundial são quais os tipos de nações que estão envolvidas no conflito. Então, o que antes nós tínhamos como conflitos locais, por exemplo, Rússia e Ucrânia, outros conflitos locais como Israel e Irã, agora nós temos os Estados Unidos, como eu havia dito, a maior potência mundial, então envolvida diretamente em um conflito. E cabe dizer aqui também que o presidente Donald Trump nem mesmo informou a sua base de seu partido, o Partido Republicano, nem mesmo informou ao seu Congresso Nacional que faria aquele ataque. Então, mais uma vez, algo totalmente precipitado da parte de Donald Trump. O resultado disso, pois quando eu falei que havia a Terceira Guerra Mundial havia iniciado no dia 21 de junho de 2025 e, portanto, nós estávamos em situação de guerra mundial, quando eu havia dito isto, muitas pessoas discordaram da minha análise. Porém, vamos lá, 2 dias depois, hoje, no dia 23 de junho de 2025, e conforme eu havia dito também no meu vídeo, uma das possibilidades que aconteceria como consequência desse ataque seria um contra-ataque do Irã. E o que nós temos? Hoje, o Irã acabou de atacar a base naval dos Estados Unidos no Catar. Ou seja, o Irã revidou o ataque diretamente aos Estados Unidos e ele fez isso através do seu poderio militar, através das suas forças armadas. Ele não utilizou covardemente os seus grupos terror, as suas células terror espalhadas no mundo para fazer qualquer tipo de ataque, por exemplo, a cidadãos civis. Não, ele atacou uma base militar, honrosamente no ponto de vista militar, de ações militares. Ele atacou diretamente uma base militar. E cabe dizer aqui que eu não estou de forma nenhuma defendendo o Irã,
defendendo os Estados Unidos, ou seja, defendendo a esquerda ou defendendo a direita, qualquer coisa que seja. O que eu estou colocando aqui são ações justificadas. E os Estados Unidos não fizeram uma ação justificada quando atacou deliberadamente o Irã. Já o Irã, que foi atacado pelos Estados Unidos, agora sim é justo que ele revide, e ele o fez. E o mais interessante é que os Estados Unidos não conseguiram, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, a informação que eu tenho é que não conseguiu interceptar todos os mísseis. Alguns mísseis atingiram, sim, a base naval no Catar dos Estados Unidos. Ou seja, mostrando uma abertura da qual o presidente Donald Trump falou que o exército dele era o melhor exército do mundo. E agora ele tem essa abertura, esse buraco, inclusive na carreira dele. Como que ele vai se virar agora? O que ele vai falar? O que ele vai apresentar para a sua bancada republicana, para o Congresso Nacional dos Estados Unidos? Obviamente, através da tempestividade do presidente Donald Trump, que todos nós conhecemos, ele irá revidar, contra-atacar este contra-ataque com muito mais força e levando muito mais vítimas. Agora, o que nós temos também é que, além dos Estados Unidos terem essa base naval no Catar e estar instalado naquele país, temos que entender também que o Catar, ele pode muito bem querer também revidar e entrar nessa guerra. E vale lembrar que o Catar é a segunda maior potência militar do Oriente Médio, e ele pode então também querer entrar nessa guerra. Então vejam vocês que aquilo que eu falei sobre guerra mundial, eu continuo afirmando nesse vídeo. Sim, nós estamos na Terceira Guerra Mundial, que se iniciou em 21 de junho de 2025 e 2 dias depois já escalando para mais um país. Vamos ver então o que irá acontecer. Vamos rezar então para que não haja maiores proporções, maiores volumes nessa guerra, porque, como eu falei, não é a questão de ser uma guerra mundial ou uma guerra local. A questão é qual a proporção que isso irá tomar, qual o volume que isso irá tomar. Será que o Irã irá realmente fechar o Estreito de Hormuz? Se ele fizer isso, ele vai estar lançando uma guerra econômica para a maioria dos países do mundo, principalmente países aliados dele, como a China, inclusive o nosso país aqui também, o Brasil. E quando ele gera essas ações econômicas, será que esses países irão ficar quietos, irão ficar neutros? Isso é muito difícil. Então, infelizmente, a tendência nesse momento é de escalada. Agora, o que nós iremos ver é um contra-ataque, possivelmente, inclusive, ainda hoje, conhecendo Donald Trump como nós conhecemos, ainda hoje, um contra-ataque ainda maior dos Estados Unidos para o Irã, e o Irã ainda tem muito poder de fogo, e ele tem conversado com os seus aliados, como por exemplo a Rússia, onde o primeiro-ministro do Irã estava hoje na Rússia, em Moscou, em conversa com a Rússia. O que irá acontecer então daqui para... Vamos acompanhar então o que irá acontecer. Por isso, inscreva aqui no canal, deixe o seu like para que você possa receber informações de últimas horas junto comigo. Este é um canal pequeno que está começando agora, mas é um canal compromissado com a verdade. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.